Todo condutor deve saber que existe um limite máximo permitido para você transitar em uma determinada via. Esse limite pode ser estabelecido pelo próprio Código de Trânsito Brasileiro ou por meio de sinalização regulamentadora de velocidade, que é a placa R19, implantada pelo órgão entidade de trânsito com circunscrição sobre aquela via. No Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 60, nós temos a classificação das vias. Pode ser uma via urbana, pode ser uma via rural. Nas vias rurais, nós temos as rodovias e estradas. Nas vias urbanas, as vias de trânsito rápido, arterial, coletor e local. No artigo seguinte, que é o artigo 61, nós temos o limite de velocidade máximo permitida para cada via dessa quando não existir sinalização regulamentadora de velocidade, até porque é improvável que um órgão de trânsito consiga implantar, colocar uma placa e tudo quanto é via indicando velocidade máxima permitida. Então, o próprio CTB estabelece, ó, nessa via, se não tem velocidade, a máxima vai ser essa aqui. Então, nas vias urbanas, numa via de trânsito rápido, a velocidade máxima permitida, quando não houver sinalização regulamentadora de velocidade, é de 80 km por hora. 60 na via arterial, 40 na coletora e 30 na via local. Nas rodovias, isso vai depender do tipo do veículo, né? Os automóveis, caminhonetas e motocicletas, quando estiverem em uma via de pista dupla, a máxima é 110 km por hora. A rodovia de pista simples, a máxima é 100 por hora. E os demais veículos, 90 km por hora. Já nas estradas, a máxima é de 60 km por hora. E o artigo 62, ele estabelece para a gente que a velocidade mínima vai ser a metade da máxima. Só que o que acontece? Em alguns trechos, é preciso o órgão de trânsito intervir, ou seja, o órgão de entidade de trânsito com circuncisão sobre aquela via, ele pode, e está no próprio Código de Trânsito Brasileiro, seu artigo 61, implementar a sinalização regulamentadora de velocidade indicando uma velocidade maior ou menor do que aquela que está estabelecida no próprio CTB, levando em consideração a necessidade prática, ou seja, o dia a dia, as características da via, a questão de segurança, enfim, vários fatores são levados em consideração para que o órgão, a entidade de trânsito, implante uma sinalização indicando um limite de velocidade diferente daquilo que está previsto no CTB. E em casos mais extremos, considerando índices de sinistros de trânsito, riscos à segurança, o órgão pode ainda implantar medidores de velocidade na via, os famosos radares, que são alvos de críticas, né, por parte de alguns condutores. Costumam chamar de indústria da multa, enfim. Vale lembrar que existe uma norma que regulamenta essa questão dos medidores de velocidade, dos radares, que é a resolução número 798 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito do CONTRAN. Inclusive, eu deixo na descrição desse vídeo o link para essa resolução e um link para um outro vídeo em que eu falo de maneira mais detalhada sobre essa resolução, caso você queira aprofundar sobre o tema. Mas só para fazer algumas observações aqui, o medidor de velocidade, o radar, ele precisa estar visível, ele não pode estar escondido. Tem que ter uma placa informando a velocidade junto a ele, uma antes, e tem órgão de trânsito que ainda coloca antes uma placa informando que lá na frente tem radar. Né? Sem contar que no site do órgão de entidade de trânsito vai ter lá a localização de cada radar existente nas vias sob sua circunscrição. E o radar é extremamente visível, então se ainda assim o condutor consegue a façanha de exceder o limite de velocidade, aí o negócio é sério, né? Mas enfim, tem gente que acaba criticando o limite de velocidade, quando às vezes você tem uma fiscalização de velocidade no local e se consegue reduzir os índices de sinistros de trânsito. E realmente quem vai ser punido é aquele que passa acima do limite de velocidade. E vale lembrar ainda que tem uma regra, tem uma espécie de margem de erro ou de tolerância, né, para a fiscalização de velocidade. Nos trechos de via em que a velocidade foi inferior a 100 por hora, essa margem de erro é de 7 km de diferença. Acima de 100 por hora, 7%. Só para exemplificar, imagina que a máxima fosse 40, tem lá um medidor de velocidade, você passou a 45. 45 menos 7 dá 38, está dentro do limite. A infração só existiria se você passasse a partir de 48, porque 48 por hora menos 7 dá 41, aí sim você excedeu o limite de velocidade. E quanto mais você excede, maior é a punição. As infrações de velocidade, elas estão previstas no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Lá no inciso 1 desse artigo, nós temos a infração por exceder o limite máximo de velocidade em até 20%. Vamos imaginar que a máxima fosse 50, o condutor passou a 60, já retirando aí a margem de erro. Nesse caso, é uma infração de natureza média, são 4 pontos no prontuário e uma multa de R$ 130,16. Se esse condutor preencher os requisitos para ser aplicada a advertência por escrito, vai ser aplicada a advertência por escrito. Ou seja, se ele não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, é a primeira dele, infração média, então cabe a advertência nesse primeiro caso. No inciso 2, é a infração para aquele condutor que excedeu a máxima em mais de 20% e até 50%. A máxima era 50%, ele passou a 70%. Né? Então, nesse caso,
Infração grave, 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,23. E no inciso 3 é a infração para o condutor que excede a máxima em mais de 50% além do permitido. Aí é infração gravíssima, multa R$ 880,41. Não tem registro de pontuação, porque nesse caso, além da penalidade de multa, nós temos a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pelo período de 2 a 8 meses. Quando for suspenso, vai ter que fazer reciclagem, prova e cumprir o prazo de suspensão. Mas vale lembrar que essas punições não são automáticas, o condutor ele tem direito à defesa e recursos, e as punições só seriam aplicadas se, obviamente, ele não se defender, não apresentar recurso, ou se fizer e todas as decisões forem desfavoráveis no curso do processo administrativo. Mas ele tem direito à defesa. Então, perceba que quanto mais você excede o limite de velocidade, maior vai ser a punição que é aplicada para aquele condutor. E você? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade. Vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha no canal já sabe, deixou sua dúvida. A gente vai tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.